E já de volta ao vivo e em cores, esse é o nosso programa Vida e Saúde, essa é a nossa rede, o século XX é bom demais estar com você, é bom demais ter você conosco. Hoje falando sobre um dos temas importantes que precisamos aprender porque é silencioso, gente. Esse não dá sinal nenhum ou muito pouco. Hipertensão arterial com o Dr. Ney Carter do Carmo Borges, médico cardiologista, professor de pós-graduação na Clínica Médica da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. Aceitou o nosso convite e brilhantemente, como bom professor, pedagogicamente, didaticamente, está aqui respondendo todas as nossas perguntas. O doutor, assim, eu terminei o bloco passado falando assim, da necessidade de se consultar, né? Eu digo um testemunho pessoal, doutor, eu moro hoje em São José dos Campos e lá tem um médico cardiologista, doutor Paulo Eduardo Gaia, doutor Paulo Eduardo Gaia. Então, cada vez que eu vou viajar pelo país afora, eu tenho uma viagem para fora, eu vou lá, doutor Gaia, como é que está a minha pressão, enfim. Então, não, pode viajar tranquilo, está bem. É correto, doutor, de vez em quando você vai fazer uma viagem, passar um pouquinho no médico lá, doutor? Bem, primeiro eu quero que mande um abraço ao meu amigo Paulo, que faz anos que eu não converso com ele. Né? Bem, olha, realmente, se você tem o seu profissional que cuida de você, que lhe conhece, é bom você fazer. Um detalhe sobre viagem, que é importante lembrar ao nosso telespectador. Muitas pessoas viajam e não se preocupam em ter a compressão das pernas adequadamente. Meu amigo, você tem 1,5 litro de sangue nas pernas. Dos 5 que tem o corpo inteiro, um está nas pernas. 1,5 fica armazenado ali, fluindo pelas pernas. Quando você pressuriza a cabine e entra no avião e vai, sobe a 30 mil pés, 40 mil pés, seja a altura que você for, essa pressão aumenta muito. Se você fica com as suas pernas paradas, certo? Você vai dificultando o fluxo das pernas e vai acumulando possibilidade de coágulos. Não só no avião, mas no ônibus também, viu? No ônibus. Andar, se você não anda, se você não se movimenta, se você transita 4, 5 horas de ônibus, de carro, com qualquer meio, você fica com as pernas paradas, você tem possibilidade de coágulos. Muitas pessoas acabam tendo embolia de pulmão em viagens curtas e longas por não terem a preocupação de movimentar-se e ter a compressão das pernas adequadamente. Então, o ideal, doutor, tem algumas meias específicas, colocar aquela meia, doutor? Se você já tem sinais de varizes, 100% eu oriento os pacientes a usarem meias de compressão média a alta, principalmente alta. Se você tem doença cardiovascular, use, que é importante. Os guidelines, principalmente os americanos, mostram isso claramente. Doutor, esse uso é em cada viagem ou é uso diário, doutor? Se o seu médico orientou a usar todo dia, você usa não a de compressão alta, a compressão leve é moderada. Agora, se você para viagens longas, acima de 4 horas, você deve usar. Doutor, muitas perguntas estão chegando aqui para a gente, doutor. Vamos passear por esse país afora. Vamos lá para Porto Alegre, doutor, começando lá pelo sul. Tenho 89 anos, sou hipertensa, tomo, ela vai dar o nome do remédio aqui, eu faço questão de citar o nome do remédio porque o médico vai ter que dar uma resposta. Mas, assim, jamais automedicação, viu? O que foi bom para ela foi receitado pelo médico, viu? Ela toma losartânia e hidroclorotiazida. O médico reumatologista mandou tomar glicose, né, doutor? Glicolive, né? Glicolive. Mas na bula fala que não posso. Posso ou não? Está perguntando a nossa amiga Lucília Fontes, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Obrigada, dona Lucília. Deus abençoe, viu? Glicosaminoglicano, é isso? Isso. Como vai, minha amiga Lucília? Tudo bem? Veja, se você pode tomar glicolive, que deve ser o glicosaminoglicano. O glicosaminoglicano não é uma medicação que você não possa tomar. Lembrando o seguinte, a hidroclorotiazida é um diurético. Como é um diurético, você vai ter perda de potássio e magnésio. Quando você associa medicamentos, eles são metabolizados ao nível do fígado, a grande maioria deles. E passa por essa quebra desse medicamento que você vai receber a quantidade no seu sangue. Você tem que se preocupar com essas alterações e misturas de medicamento, que são as interações medicamentosas. Você fez muito bem em perguntar. Ao meu ver, você não vai ter uma interação grande, significativa na alteração, na concentração, tanto da losartana quanto da hidroclorotiazida. Mas preocupe-se com o potássio. Doutor, você falou potássio, a gente lembrou-se quando falou banana, né? Ou seja, a banana que é rica em potássio, entre outras coisas, enfim, outras frutas. Existe alguma restrição alimentar, doutor? Além do sódio, do sal, enfim, algum tipo, evita essa fruta, evita essa comida, etc., queijo? Quando você restringe o sal, uma das dietas que se é utilizada é você aumentar a concentração
potássio no sangue. Isso é uma orientação para uma pessoa que tem um rim normal. Se o seu rim não é normal, você não pode estar aumentando a concentração de potássio, tanto por medicamentos, tanto por dieta. Porque você não vai filtrar corretamente e vai aumentar o potássio, e o potássio em excesso pode propiciar arritmias cardíacas fatais. Então, você pode aumentar o nível de potássio como uma das formas de auxílio no tratamento da hipertensão, com alimentos. Então, vou lhe dar uma dica. A salsa é rica em magnésio. O magnésio, ele empurra o potássio para dentro da célula, ok? O magnésio é uma coenzima, ela fica antes de entrar na célula. Ela vai empurrar o potássio para dentro. Então você pode consumir salsa, mas lembre-se do agrotóxico. É outra coisa, né? Doutor, Leonel de Oliveira Fernandes, de São Paulo, capital. Obrigado, seu Leonel, Deus abençoe. Gostaria de saber se o sal, né, doutor, o sal, mas é um outro sal, o sal Himalaia, né, é um outro já importado, é bom ou não para a saúde, e se sim, qual a proporção correta, né? Porque tem aquele sal, né? A gente sabe aquele sal branquinho lá, enfim, mas já tem outro tipo de sal, cor-de-rosa, etc, né? Um sal escuro, etc. É bom essas alternativas ou é a mesma coisa? Você tem hoje vários tipos de sais, minha amiga, vários. Esse sal do Himalaia, eu não tenho o estudo que mostra a você que ele vai te fazer tão bem quanto dizem. Porque muitas coisas vai dizer a concentração de sódio é menor. Então, o sal light com menor concentração de sódio. Hoje tem um sal no mercado que é 0 sódio. Esse sal você tem que se preocupar, você não pode só tomar 0 sódio, você precisa do sódio para a contração da célula. Então, para você dizer que aquilo realmente é bom para a pessoa, para nós falarmos, nós temos que ter algum estudo, algum documento que me prove que aquilo é efetivo. Eu não tenho esse documento para lhe falar. O que eu posso lhe dizer é o seguinte, tem vários sais no mercado que têm uma concentração de sódio menor e maior concentração de potássio. Como eu já disse, se o seu rim funciona bem, você pode utilizar. É o caso aqui da nossa amiga Neuza, dona Neuza Destro. Obrigado, dona Neuza. Um beijo para a senhora. Deus abençoe, viu, por estar conosco. Ela que é de Valinhos, aqui pertinho da gente. Ela pergunta, ela tem pressão alta e gostaria de saber se o sal marinho, né, faz bem para quem tem pressão alta. É mais um desses tipos de sais, doutor? É mais um desses tipos de sal, como eu estava comentando. Você precisa ter a quantidade de sódio que tem por grama nesse sal para você poder trabalhar com clareza nessa quantificação. Existe a mídia que favorece, que informa, que diz, mas na verdade muitas vezes você não está sendo muito bem orientado. Doutor, muita gente coloca assim, com o pãozinho, aquelas famosas margarinas, assim, tem com sal, sem sal. E às vezes tem gente que come, não é o pão com margarina, é margarina com pão. Isso também está acumulando, doutor? Então, sim. A concentração de sal dessas margarinas não é inexpressiva, não é pouca. Como já foi falado até do leite aqui. Então, é importante você saber. Agora, eu queria lhe dizer uma coisa. Não só o sal você deve se preocupar na margarina. Procure utilizar margarinas que têm o fitoesterol para propiciar a melhoria das suas gorduras no sangue. Está escrito isso? Deve estar escrito. Tem várias. Eu não posso falar aqui nomes. Mas você procure fitoesterol, que é uma substância que vem da soja, tá certo? Você espreme toneladas de soja para tirar quilos de fitoesterol. E é um produto altamente benéfico ao nosso sangue. Que maravilha, gente. Como vale a pena perguntar, né? Também, olha quem está aqui, gente. A fera que está aqui hoje. Michel Esses, de Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, obrigado, Michel. Deus te abençoe, obrigado por estar conosco. Uma pessoa que está com com a pressão 11 por 5 e 5 por 3, como o doutor interpreta, tá? Parabenizando o programa aqui, o nosso amigo Michel, doutor. 11 por 5, 11,5 por 5,3. Olha, se você não for hipertenso e você mediu essa pressão, ela está próxima da sua normalidade. Agora, se você é hipertenso e trata, a sua pressão mínima está um pouco menor, tá certo? Se você não tem sintoma nenhum, você não queixa, você senta e levanta, sobe, corre, sobe escada, desce, não tem sinais de tontura ou sinais de pré-desmaio, ela está adaptada. Agora, lembre-se, a pressão arterial, ela não é 11,3 por 5,3 todo o tempo. Naquele minuto que você mediu, 10 minutos depois, 5 minutos depois, ela já é outra. Tanto é que com o aparelho de pressão calibrado, você tem uma opção de você colocar em 3 medidas. Ele faz 3 medições para te dar a média da pressão.
Este é a melhor forma de você medir a sua pressão. Doutor, Por quê? Local isso? Porque ela tira o efeito do jaleco branco, que é aquela tensão que você sente quando vai medir a pressão. Eu posso medir aqui no antebraço, no braço, enfim, são leituras diferentes, doutor? São leituras diferentes. Você tem defasagem da pressão, menor carga pressórica no antebraço, se o seu antebraço for menor. Se o seu antebraço no obeso, quando você tem um braço muito grande, nós optamos muitas vezes para a medição aqui, mas são situações especiais, porque é muito grande, o manguito vai perder, o manguito ele precisa ter uma folga de 1/3 da braçadeira. Você não pode deixar ele esticado completamente, porque você vai perder o raio, vai alterar aquela medição. Como eu digo, medir a pressão é um ato sério. Se você não valoriza essa medição, você superestima ou subestima. E aí está um problema. Existe um grande estudo agora, recente, mostrado que pressão arterial em níveis mais baixos, com redução da chance de morte das pessoas, e que está sendo altamente contestado só por um fato. Porque a forma de medição da pressão não foi a melhor. Okay. Então, o modelo, o protocolo de medir a pressão. Então, veja, um estudo enorme, com altos resultados positivos, mas ele está sendo contestado por conta disso. Então, saber medir a pressão é fundamental. Ok, saber medir a pressão, doutor, assim, a leitura, mas em que momento? A pessoa chega no consultório, chega lá, está ofegante, está desesperada, está em pânico, está isso, aquilo, enfim, tem que esperar, doutor? Como é que é o grau ali? Acalmar-se 5 a 10 minutos, se puder acalmar-se mais, melhor, depois você ir medir a pressão. Se você medir aquela pressão naquele momento, você não vai só valorizar aquele número que você vai ter, você tem que dar o desconto do percentual. Isso é muito aleatório. O ideal é você estar calmo, regulado, a sua pressão, braço, repouso, fazer a medição correta. Se você medir de bate-pronto, você tem que dar um desconto àquela medição de pressão. Ô, doutor, a gente sabe que esses produtos diet, até refrigerantes diet, ou seja, diminui o açúcar, mas eleva o sódio, né, doutor? Sem dúvida. Né? Como é que a gente pode usar isso? Olha, eu sou controverso com a utilização de qualquer tipo desses produtos. Eu diria a você, meu telespectador, que observe um ponto. Você não foi criado para tomar nada antinatural. A grande maioria dos nossos problemas são oriundos da quantidade excessiva do sódio, do sal, e excessiva do açúcar. Se você utilizar uma quantidade excessiva de produtos para redução do açúcar, que são os dietéticos, eles vão te produzir um outro problema no futuro. Então, quanto mais natural você puder se alimentar, melhor para a sua saúde, melhor para o seu coração e principalmente para o seu cérebro. Doutor, aqui vamos lá para Minas Gerais, doutor, ajudar, por favor, a Evanir de Oliveira. Obrigado, dona Evanir, Deus abençoe. Ela vai passar por uma cirurgia para tirar o útero e o colo de útero, doutor. E se corre algum risco por causa da pressão que é de 9/6, pode acontecer alguma coisa? Está perguntando ela, doutor, sim. A Evanir. Evanir, primeiro tenha confiança no seu médico e tenha confiança em Deus. Não fique desesperada na sua cirurgia. Se a sua pressão arterial é 9/6, essa é a sua pressão. O anestesista vai dar a quantidade de fluidos, de soro, de outros medicamentos para expandir o seu sangue de uma forma necessária para manter um nível, reduzir o nível de sangramento na cirurgia. E tanto o anestesista quanto o cirurgião. Agora, se você é hipertensa e a sua pressão está 9/6, obviamente precisa fazer um ajuste. Doutor, aqui a Dione da Silva de Araras. Obrigado, Dione, Deus te abençoe, viu? Toda vez que ela vai aferir a pressão, ela sobe mais ainda, então nervosismo, etc, né? Ela pergunta, pode ser isso efeito, né, desse meu nervosismo? Pergunta a Dione. Tem esse efeito também? Sem dúvida, Dione. Isso é muito comum no consultório. Pegamos isso diariamente em pacientes. São ansiosos e quando vêm, já ficam ansiosos no dia da consulta, como se contasse um minuto para chegar ao consultório. E quando chega ao consultório, vem a figura do jaleco branco do médico, ou da enfermeira, ou da secretária de branco, ou com uma cor parecida, eles ficam mais ansiosos. Sentam na sala, fazem um eletro, mede a pressão, já está lá em níveis mais altos. Quando você coloca o mapa, você vai verificar aquela medição ambulatorial da medida da pressão arterial, você observa que ela tem uma pressão média baixa. Isso é muito comum. Você não pode só valorizar isso, você tem que ter aquelas medições externas, a do consultório e mais a do mapa, e se possível do teste de esforço.
Gente, quantas informações, como vale a pena a gente interagir, perguntar, saber, sabe por quê? Porque isso vai fazer com que também a gente passe as informações corretas. Então, por isso que a gente traz grandes especialistas aqui para trazer o que é correto, informar o que é correto, para você aprender o que é correto e passar também o certo, viu? Então, vai ligando, o telefone está aí, tem as redes sociais, vai interagindo conosco, eu vou ter que chamar um intervalo e na sequência eu quero continuar aqui as leituras das suas perguntas. Esse é o nosso Vídeo de Saúde, que volta para o intervalo, mas volta já, é claro, só para você não sair daí, a gente volta, viu? Existe também um outro tabu que a gente, como médico, ouve muito constantemente dos pacientes, é se o organismo acostuma com o medicamento. Isso não existe. O que existe é que as pessoas envelhecem, as pessoas aumentam de peso, as pessoas diminuem sua atividade física e às vezes aquele medicamento que estava sendo suficiente para o controle da pressão arterial precisa ter um ajuste de dose ou precisa ser adicionado uma nova medicação, uma nova classe de terapia. Mas isso não é porque o organismo se acostumou com o medicamento, e sim por uma necessidade de ajuste para o adequado controle da pressão arterial.